Lespo, galera! Nós estamos no nosso segundo programa e eu estou muito feliz com esse convidado aqui. Tenho certeza que o meu amigo Juliano também tá, porque vai ter muita história boa. Quem gosta de aventura vai adorar os casos que ele vai contar. A gente já fez uma homenagem para ele no Lespa, já conheci a história dele, mas agora eu estou de frente com o homem, gente. Eu quero escutar dele várias histórias para contar. Nosso amigo José de Castro, mais conhecido como Zé do Pedal. Obrigado por você ter aceitado o convite. É um prazer receber você aqui na TV Viçosa, nossa parceira. E, cara, tem muita pergunta para fazer para você, né, Juliano? Várias. A primeira pergunta, eu li um pouquinho da sua história. Eu sei que você é de Guaraciaba, mas você tem Viçosa no coração, né, Zé? Então eu queria que você conversasse com a gente sobre a sua origem, né, a sua infância. E tem muitas outras perguntas que a gente vai fazer ao longo do caminho aqui. Gratidão. Então, eu nasci em Guaraciaba e após a morte do meu pai, eu era bem criança ainda, mamãe veio para Viçosa, né? Isso já 60 e poucos anos atrás. E Viçosa nos acolheu, uma cidade que eu amo de coração, e aqui eu fui muito feliz na minha infância. Apesar de pobre, ela foi muito rica, né? Foi aqui que eu brincava de carrinho feito de carretel de linha, né? Brincava de peão, brincava de pique, né? Bolinha de gude. Nossa. Infância raiz, né? Então, fui muito feliz, né? Vi algumas transformações de Viçosa. Por exemplo, toda essa transformação que nós tivemos na Praça Silviano Brandão. Nossa. Né, eu acompanhei de perto. E essa universidade também, né, que a minha vida está mais ou menos ligada à universidade, porque eu fui praticamente adotado por alguns estudantes, né, e a vida passou aqui. Então, Viçosa, para mim, é sinônimo de felicidade. Acolhimento também. Né? Que legal. E representa tantos outros estudantes também que vêm para cá para estudar, ficam um certo tempo aqui. Uns permanecem, né? Constitui família aqui, né, Zé? Eu sempre falo, né? Moro no mundo e passei em Viçosa. É bom demais, né? Verdade. Pode-se considerar que o Zé do Pedal é o cara mais aventureiro do mundo, de conhecimento nosso aqui mais próximo, né? Eu até usei a legenda, Juliano. Na época a gente fez, poxa, falei assim, Zé do Pedal é o cara mais rico que eu conheço, que é de Viçosa. Exatamente. Que a riqueza não é bens materiais, não. A riqueza do conhecimento, do que ele levou, do que ele carregou na bagagem dele, o tanto de história, o tanto de pessoas que você encontrou pelo caminho. Eu acho que, desculpa, gente, mas não tem ninguém mais rico que o Zé em termos de história para contar, em termos de vivência mesmo. São muitos países, né, Zé? E muitas histórias para contar, né? Essas experiências que a gente adquire ao longo dessas viagens, nada paga, não há dinheiro que paga, nada paga nesses conhecimentos, essas culinárias, conhecer pessoas, conhecer outros mundos. E aí eu queria saber de você como é que surgiu a ideia de fazer a primeira viagem, dentre várias outras que vão surgir daqui durante o podcast. Assim, primeiro deixa eu pegar o gancho de vocês, né? Você falou de riqueza. Certa feita, uma pessoa aqui de Viçosa me perguntou, Zé, você viajou 76 países, os 40 anos da sua vida aí jogada fora, né? O que você ganhou com isso? Aí eu falei assim, olha, meu coração está saltitante de felicidade. Melhor resposta que poderia dar, viu? Entendeu? Porque as pessoas, justamente, elas confundem riqueza com a sua conta bancária. Financeira, né? Hoje eu conheço 76 países, arranho aí uns 3 ou 4 idiomas, né? E sou muito feliz, né? Eu acho que se tivesse começar
hoje, eu faria tudo Olha, que arrepio. e um pouco mais. Preenche a alma, né, Zé? Preenche a alma. A gente é um aventureiro também, tanto eu Hum. quanto o Juliano, a gente já conheceu alguns países, eu morei fora, morei no tal, a gente estava conversando sobre isso aqui, mas nada se comparar às aventuras que você já fez. A gente é um pouco mais cauteloso ali, mais seguro ali, mas também tem aquela vontade de se arriscar, também tem a vontade de se aventurar pelo mundo. Eu acho que cada pessoa, ela tem um desejo na vida, principalmente quem enfrenta uma rotina diária de trabalho exaustivo, sempre olha para a janela, sempre imagina assim atrás do horizonte ali um caminho de aventura, de se arriscar, de se aprofundar aí para ampliar o conhecimento, né? E uma pergunta que eu gostaria de fazer é relacionada assim, é difícil também, né? Mesmo que seja uma coisa simples, que você tem um investimento também com o seu carrinho, a manutenção dele, o tanto de tênis que você deve ter comprado por andar por aí afora. Então, como que você se organizou para poder se preparar, né? Acho que psicologicamente, fisicamente e estruturalmente, mesmo que eu sei que eu já assisti seus vídeos, que você não levava tanta coisa, levava essencial às vezes, até por conta de não ficar muito pesado, né, Zé? Mas como você se preparava assim para fazer essas aventuras? É o minimalismo, né? Aí. Então, eu comecei em 81, né? Meu primeiro projeto foi ir para a Espanha. Na verdade, não era ir para a Espanha, era ir para a Europa aprender idiomas. E eu trabalhava numa agência de turismo e não tinha condições financeiras, né? Morava no Rio, ganhava um pouco mais salário mínimo, e naquele tempo salário mínimo era salário mínimo mesmo. E um dia meu irmão falou assim, olha, você vai para a Europa, você vai ficar... Ele exagerou um pouquinho, você vai ficar famoso. Mas tá famoso aí, ó. Tá no Nespão. E vai passar lá os seus 4 anos que você quer, né? Como? Tá famoso? Ainda vai assistir a Copa do Mundo. O trem tá bom. E como é que é? Vai de bicicleta. Começou a pensar assim. Cheguei no outro dia de manhã no meu escritório, na agência de turismo que eu trabalhava. Olhei os mapas lá. Eu tenho muitos amigos aqui pela Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia. Subi até os Estados Unidos. De lá pego um avião para Londres. Londres desço o Canal da Mancha. Paris, Espanha. Fácil. Tá fácil. É pertinho de Mineiro? Cheguei em casa e falei assim, irmão, eu topo, eu vou. E aí eu fui procurar, o primeiro passo foi procurar uma fábrica de bicicleta. Peguei um ônibus, fui para São Paulo, bati na porta de uma das fábricas. O cara olhou para mim, eu era meio franzino, né? Com esse corpo aí, você não chega nem até Curitiba. Beleza. Voltei para o Rio, assim, vamos ver se a gente compra uma bicicleta usada. E aí estava no aterro do Flamengo, num domingo. O cara veio, sentou a bicicleta no meio-fio, ficou com raiva. Não quero esse trem mais não, leva para você. Fui, troquei a roda e com essa bicicleta eu fui para a Espanha. Que isso, que Foram 6 meses e meio. Eu tive um acidente sério no México, né? Depois da explosão da erupção do vulcão Titional, ali em Chiapas, São Cristóvão das Casas. Fiquei uma semana ali ajudando a Cruz Vermelha. E quando eu voltei para a estrada, descendo uma serra, eu entrei numa curva e ainda tinha cinzas do vulcão na estrada e eu caí no rio. O cara do caminhão que estava passando sensibilizou com o meu acidente, jogamos a bicicleta em cima do caminhão até a cidade do México. E muita gente pergunta, Zé, você não joga sua bicicleta de vez em quando em cima do caminhão? Joguei. Tá respondendo a pergunta. Aí cheguei na cidade do México, o dono
da empresa que esse cara trabalhava ligou para algumas lojas de bicicleta. Falou assim, olha, sua bicicleta custa tanto, me deu o dinheiro da mais cara que ele encontrou, pediu um motorista para me levar. E jogamos a bicicleta numa caminhonete e estamos numa avenida, Avenida Chapultepec. Eu passo em frente à Televisa, uma das maiores emissoras de televisão da América Latina. E eu assim, é aqui que eu vou ficar. É aquela que faz o Chaves? É, né? Televisa, né? E aí o cara assim, não, pode deixar, o resto eu faço aqui. E aí, nesse horário, estava passando um programa muito famoso na televisão mexicana, um programa de variedades. E aí o produtor saiu para fumar um cigarro, viu aquela bicicleta toda quebrada, o que é isso? Aí eu expliquei para ele a história, e assim, no próximo bloco você entra. Aí tive um bloco só meu, e aí começou a aparecer ligação de todo o México. Que legal. Me ofereceram uma semana em Acapulco, claro que eu aceitei, né? Naquele hotel lá quebrada, né? Onde o pessoal pula. Olha, né? E aí a viagem estruturou um pouquinho. Vamos voltar um pouco lá atrás, a questão do visto dos Estados Unidos, né? Eu pensei em subir até Miami, Miami pegar o avião para Londres. Fui na embaixada, disse, olha, eu estou indo para a Espanha de bicicleta, vou passar no seu país. Tá bom. Você tem casa, apartamento, carro? Não. Quanto você ganha? Salário mínimo. Tem visto não. E aí eu comecei a procurar visto do Brasil até o México. E nada. E de repente, o embaixador dos Estados Unidos estava vendo o programa. Olha só. E o visto saiu. Nossa. Maravilha, né? hein? Esse cara merece. Aí cheguei em Miami, comprei uma passagem com a extinta Laker, a Coca-Cola começou a patrocinar, né? O resto da viagem, Coca-Cola mexicana. E aí, quando eu cheguei em Miami, eu peguei esse avião da Laker, o comandante fez uma boa publicidade sobre a viagem. Cheguei em Londres, não me deixavam entrar porque eu tinha passado pela Argentina, que estava em guerra com a Inglaterra, né, na Guerra das Malvinas. Sim. E aí eu apelei para a Globo, né? Apelei para a Globo e liguei para o nosso correspondente lá. Nossa. Boa. Não, nosso correspondente brasileiro lá, né? E eu disse, Zé, aguenta as pontas aí. Não sai não, arruma um problema aí na sua bicicleta. Você, não se preocupe não, que eles só vão mandar de volta amanhã. Então tá bom. Aí, em 2 horas, tinha uns 30 jornalistas lá no aeroporto de Heathrow. E o cara lá falou assim, não, ele tá resolvendo um problema da bicicleta aí, mas já vai sair. Né? E quando eu cheguei na Espanha e nós perdemos aquele jogo lá no estádio Sarriá, né? Pra Você Itália. sempre gostou de futebol, então? Não. A Copa do... Não. A Copa do Mundo não foi o pretexto para você? Foi o pretexto, pois mas não era o... Não. A aventura mesmo não era o pretexto. Não. E aí, eu, depois dessa derrota do Brasil, eu dei uma olhada para trás e vi tudo que aconteceu na viagem. O meu sonho virou sonho de muitas pessoas, né? Nossa. Todo mundo querendo apoiar para que eu chegasse. E aí eu falei assim, poxa, que maravilha. Eu acho que em vez de passar 4 anos na Europa, eu vou dar uma volta ao mundo em 4 anos. Fantástico, moeda de troca, né? Que isso, é de arrepiar mesmo. Quem gosta de aventura, cara, isso é uma lição. E aí nasceu, né, o Zé do Pedal Aventureiro Solidário. Né? Eu transformei as minhas aventuras em projetos sociais. Aí eu comecei a fazer campanha, né? Campanha
contra o câncer, campanha para as crianças da Etiópia, né? Nossa. E por que Etiópia? Quando eu cheguei na Itália em 85, 84, desculpa, estava aquela situação toda das crianças da Etiópia. Eu já tinha tentado entrar já na volta ao mundo, né? Eu tinha tentado entrar na África, pelo Marrocos, para descer. A ideia era descer até Cape Town e depois subir até o Egito, né? Contornar todo o continente africano e aí a Espanha tinha acabado de sair do Western Sahara, Sahara Ocidental, né, Layún, e estava completamente fechado, cheio de minas, aí o deserto, e aí eu contornei, fui até a Grécia, peguei um avião para o Egito e comecei a descer Egito, Sudão, Etiópia, e quando eu cheguei na Etiópia, eu chegava num lugar para comer um pão. Na hora que eu entrava naquela venda, tinha uma ou duas crianças. Quando eu saía com a minha sacola de pão, tinha 20. Muita emoção, né? Muita mensagem que vem à tona, né? Caramba. Isso é... 20, 30 crianças olhando para a minha sacola de pão, dizendo, cara, me dá um pedaço desse pão. Coração. Aí voltei para o Egito, peguei um avião para o Paquistão, Índia, Nepal, Bangladesh, Birmânia, Tailândia, Malásia. E quando eu cheguei na Tailândia também tive um outro momento muito difícil, né? Que eu fui visitar um campo de refugiado. Fiquei 2 semanas no campo de refugiado, a convite do Alto Comissionado das Nações Unidas. E no último dia nesse campo, veio uma menina, né, sem cabelo, e ela me perguntou, Farani, estrangeiro, né? Uhum. Você que anda aí pelo mundo inteiro, o que é a paz? Nossa. Quando eu estava vindo aqui para o estúdio, eu fiz uma reflexão e até agora não tenho resposta para aquela menina. Né? E por aí, né? E aí, quando eu decidi voltar, não continuar esse trajeto da África, eu decidi que quando eu chegasse ao Japão, que era o caminho de volta já, eu ia cruzar o país do sol nascente num velocípede de criança, né? Fazendo uma campanha para as crianças da Etiópia. Ô Zé, é o mesmo velocípede do documentário que você faz da África? Não, é outro. Diferente? É outro. Mas é o mesmo princípio, né? Ah, tá, entendi. Tudo carrinho de criança. Uhum. E aí... o café tá esfriando, desculpa. Tomar um cafezinho aqui. Nossa senhora, é muito Não é papo a bom, palavra. né? Não é só... É aula de uma cultura E aí, incrível. eu cheguei no Japão, né? Foi uma recepção fantástica do povo japonês, um povo muito acolhedor, muito amigo, né? E era interessante porque os jovens todos chegavam perto de você, viam que você era desse outro lado do mundo, né? Todo mundo queria conversar com você. Curiosidade, né? Em inglês, né? Como é que era o seu inglês? Você conseguia identificar? Olha, eu dei aula de inglês. Então... sem saber inglês. O mineiro é um pouco do inglês também, né? Why, sir? Why, so good? Já era. Aí, o outro lado curioso é que você chegava para um velhinho
as 2 ou 3 palavras que eu sabia de japonês, falava pro velhinho e ele falava: "Não entendo". Quer dizer, não era o choque cultural, eles não Entendi. queriam saber nada, Um bloqueio, né? o bloqueio, né. Também com muita razão, né. E aí eu comecei a fazer essa viagem nesse carrinho, e em Gifu, subindo uma serra lá perto do Monte Fuji, parei num restaurante para comer, tirei um cochilo enquanto preparava uma sopa, e aí veio começaram a conversar lá no bar e falaram assim: é brasileiro, fala inglês. E aí na hora que o cara me chamou para comer a sopa, em vez da sopa já veio ali uns camarões, saltê, né? Eu disse, Era camarão? tem alguma coisa estranha nesse negócio, né? Aí o cara assim, minha filha está precisando de estudar inglês para a prova. Eu assim, qual que é o problema? A pronúncia. É fácil. Bora lá. Tranquilo. É. Mamão com açúcar. Trabalhei 2 semanas com ela, pegava um texto de revista, mandava ela ler 10 vezes, até a pronúncia dela ficar afiada. Ela sabia que estava errando e ela ia consertando. Tá bom. Trabalhei essas 2 semanas. Quando cheguei em Osaka, encontrei um velhinho na rua, e o velhinho começou a me olhar, eu ria, ele ria, ficava sério, e eu tentei ser amável, né? Eu disse, o japonês tudo fala com o dedo no nariz, né? José-san, Burajirojin, José, do Brasil, e o velhinho olhando, e aí eu caí na asneira de falar Minami América, América do Sul. E ele Associou linkou o trem com os Estados Unidos. Aí Nossa, criou teve um bloqueio. E aí foi um problema muito grande, e alguém passou, viu que tinha alguma coisa errada, chegou e ele falou assim, vamos resolver esse negócio da América aqui, ó. Aí ele explicou lá pro velhinho, América, Brasil, África do Sul. Aí ele fez uma linha reta, um paralelo entre a África do Sul e o Brasil, e mais ou menos, aí ele falou assim, olha, esquece a América aqui. Né? Mas esse foi o único, talvez, se eu tive uns 20 inconvenientes Tantos anos? Em tantos anos foram muitos. E esse aí talvez tenha sido mais Talvez deu tempo complicado. até de preparar o psicológico caso aconteça, né? Exato. A gente que morou fora também, né, Juliano? Sofreu um pouco de xenofobia. Acho que o Juliano... Eu passei preconceito. Juliano passou bem mais preconceito. Eu passei uma situação chata na Itália, mas o psicológico já estava meio que preparado para... Aliás, não estava tanto, mas na hora você vai colocando as coisas, enxergando de outra forma, e você começa a refletir sobre aquilo. Mas o Juliano passou mais em Portugal. E também em Berlim, também senti na pele. Foi ali também que eu tive meu crescimento pessoal, né? De enfrentar aquilo de frente e falei, opa, isso não pode acontecer mais, de certa forma. Então, em Portugal, assim, preconceito mesmo. Eles acham que é dono aqui do Brasil, enfim. E aí, em Berlim, a mulher não quis me atender. Uma senhora mais velha, olho azulzinho, trabalhando num trailer, né? Desses tradicionais que vende cachorro quente. Estava na fila, ela não me atendia. Ela olhava assim, por detrás. Aí o filho dela entendeu. E aí, ele percebeu aquela situação. Ele que me atendeu, mas ela não me atendeu. A Europa, ela hoje está muito mudado, né? Mas, por exemplo, Espanha, Portugal, Itália, o caso da Alemanha,
Dinamarca. Esses são os países. A Áustria também é um pouco mais, É um país né? muito Na Áustria rico, também. né? A Suíça não tanto, né? Mas esses países naquele tempo, né? Para mim foi difícil também. Um comentário que um diretor da Chroma 7 televisão ali em Rímini, aos pés de San Marino, né? Falou para mim assim, nós não entendemos por que os portugueses e espanhóis eles querem fazer parte, eles são parte da comunidade europeia. Eles não têm nada, né? Então, essa questão de xenofobismo, né? Eu tive um pouco nos Estados Unidos, né? Que nós latinos nos Estados Unidos somos a última roda do carro, né? É um pouco complicado. E é de forma Mas- geral, Zé? É. Tipo, porque a influência ali, né, dos mexicanos, a proximidade é maior, né? Mas o pessoal de Valadares que vai pra lá, muita gente de Valadares vai pra lá. Tô generalizando, assim, brincando um pouco, mas tem muita gente da América Latina toda que vai pra lá, um sonho americano, e acaba que gera muito conflito mesmo de pensamento, de classes, né? É que, na verdade, né, eu até hoje não entendo por que o mundo tem fronteiras. Né? Eu acredito que meu lugar é onde eu quiser. Onde quiser estar, né? Tá? E quando você vê um país... Eu tive uma experiência muito bonita quando eu fiz a caminhada com a cadeira de rodas do Caburaí ao Chuí. Eu estava na Dutra e tinha um rapaz limpando os cones. A estrada estava em construção e estava lá limpando os cones. E eu falei alguma coisa para ele e na hora que ele me respondeu, eu voltei. Desculpa, você não é brasileiro. Ele disse, não, eu sou haitiano. Pô, cara, legal, não sei o quê. Eu estou estudando informática na universidade, estou aqui. Eu assim, e como que você veio para aqui? Assim, olha, teve o terremoto lá e eu consegui uma oportunidade de trabalhar aqui na Via Dutra, tá? E vocês, brasileiros, ajudaram a reconstruir meu país. E eu estou muito feliz de estar aqui contribuindo com o seu país. Olha, que muito bonito mesmo, né? Fantástico, né? Sente a emoção aí. Né? Fantástico. Então, e nós voltamos naquela questão da riqueza. Sim. Né? Você chega num país, hoje, por exemplo, eu tenho orgulho da minha africanidade, né? Eu conheço 28 países da África, né? E a coisa que eu mais lamento na minha vida é não ter tido quando eu em 84, né, que eu estava ali na porta da África, não ter entrado mais Olha, no começo da pandemia eu passei 6 meses na África, estava caminhando da África do Sul até o Egito. Né? E sinceramente, eu não vejo no mundo um lugar mais gostoso. Eu ia até te perguntar isso. De todas as suas andanças, a África é mais especial para você, Zé? É muito especial. Muito especial. É aquilo que eu te falei, né? Em 2008, eu passei 2 anos cruzando 19 países da África, né?
peguei 2 guerras civis, né? Uma no Congo-Kinshasa e outra na Costa do Marfim. Na Costa do Marfim. A Nigéria, eu passei lá no Natal, né? E teve aquela chacina dos cristãos, né? Quase 500 cristãos no norte da Nigéria, né? E a Embaixada do Brasil começou a sugerir para que eu pegasse um avião para Camarões, e eu falei assim, bom, e depois de Camarões eu vou pegar avião para onde? Né? E também não tive nenhum problema maior, né? É assim, né? Eu sempre olho para as pessoas como se eu estivesse olhando para um espelho. Você nunca olha de cara feia para o espelho e o espelho te devolve um sorriso. Você nunca olha para um espelho sorrindo e o espelho te retorna com a cara fechada. Do jeito que você olha para o espelho vai te devolver. Que maravilhoso. Lembrando isso que você está falando agora, eu lembro, a primeira vez, tem um amigo, grande amigo, que ele mora na Suíça. Foi muito aventureiro para a Suíça. Aí, eu lembro direitinho. Ele me chamou para ir para a Suíça para visitar ele. Ele falou assim, você é o único amigo aventureiro que eu tenho que tem capacidade de um dia vir me visitar aqui. Eu falei, cara, eu sou assim mesmo. Se der na telha, eu vou. E aí, eu lembro que eu contei isso para minha mãe e meu irmão, né? Meu irmão já é mais pé no chão. E aí minha mãe falou assim para mim, meu filho, mas você não sabe falar inglês direito? Como que você vai se virar? Como que você vai fazer? Eu falei assim, mãe, basta um sorriso. Eu acho que o sorriso, ele abre várias portas, sabe? A forma que você sorri, a forma como você gesticula, como você trata as pessoas. Porque eu me espelhava muito nas pessoas que vinham para o Brasil também, que não sabiam falar português. Como que elas se viravam? Elas não se esforçavam muito para falar português, não. Elas tentavam falar, se expressavam, apontavam para uma coisa. Então eu observava aquilo e falei assim, eu acho que eu vou fazer da mesma forma que elas fazem, com um sorriso no rosto, e vamos ver o que vai ser. Entendeu? Eu acho que é um aprendizado e tanto. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. E nesse intervalo tem uma situação que é muito engraçada, que é a presença do Pedro Didico. Toda vez que a gente puxa aqui o intervalo, para a gente dar um respiro, continuar tomando um cafezinho, né, Zé? É isso aí. Né, Juliano? É isso aí. Então corta para mim, chama o homem, Pedro Didico tá na área. Hello there. Olá. Hoje vamos visitar a lendária UFV, uma natureza selvagem cheia de perigos. E nós veremos o que vai acontecer aqui. Vamos lá! Nessa região, nós precisamos ser cuidadosos, porque tem um animal aqui que joga todo mundo pra baixo. É o lendário panda. Oh meu Deus, ele está bem ali. Não, fique em silêncio. Todo lugar é um lugar perigoso. Nós precisamos ter cuidado com rinocerontes e leões. Oh meu Deus, eu não sabia que essa região tinha macacos. Senhoras e senhores, bem-vindos, começando mais um Lespow na Rua. Hoje nós vamos conversar com o pessoal sobre suas aventuras, sobre suas viagens, sobre seus sonhos de viagem. Vai ser muito massa, bora comigo, let's go! Qual sua viagem dos sonhos? Uma viagem que você sonha em ir, quer muito ir? Acho que conhecer a Europa toda, assim, acho que seria legal. Toda a Europa? Toda a Europa. Nenhum lugar em específico, assim? Não, passar um ano inteiro assim, ó, largado. Ir com uma bolsa, sem planejar nada. Sair em um país e sair pegando trem, pegando coisa. Agora vamos ver a opinião do cachorro. Qual a maior aventura que você já viveu? Uma aventura perigosa, uma aventura na mata, sei lá. Pô, acho que a maior aventura que eu vivi foi no Vale do Jequitinhonha, que meu pai cismou de ir lá, não sei pra que ele foi, o carro quebrou,
uma seca danada, um sol rachando de 50 graus, um lugar infernal. Aquele Vale de Jequitinhonha, eu tive que andar 5 quilômetros até chegar numa cidade. E quando eu tava andando, só via cabeça de gado morto, de boi assim. Eu falava, cara, que lugar é esse? E como é que você sobreviveu a esse problema aí? Ah, mano, muita fé em Deus, entendeu? Deus primeiramente guiando meus passos. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. Entendeu? E bebendo mijo pra sobreviver, que não tinha água, irmão. Que isso, irmão? Você bebeu mijo? Papo reto, hidrata pra c****, recomenda aí. Senhora! 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 Qual é a maior viagem dos seus sonhos, assim, que você tem vontade de ir? Cara, eu tenho muita vontade de ir pra Portugal. Portugal, principalmente. Fazer o que em Portugal? Ah, conhecer um pouco da história, saber do conhecimento da origem da minha família, estudar um pouco sobre a história. E também eu acho bastante legal a arquitetura antiga. Mas, mesmo eles tendo roubado o nosso ouro. Mesmo tendo roubado o nosso ouro. E mais um motivo pra eu aparecer lá. Devo pegar o nosso ouro de volta. Vamos pegar o nosso ouro de volta, família! Uma vez eu acampei numa cachoeira e assim, na beirada da cachoeira e teve, sabe quando cai assim, chuva de uma vez na nascente? Então do nada a cachoeira começou a encher e a gente teve que sair correndo, catar as coisas e ir para um lugar alto e tal. Você viveria essa experiência de ir pra uma cachoeira com alerta de chuva de novo? Não, definitivamente não. Senhora, 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 me conta agora alguma aventura que você já viveu. Alguma coisa que envolva risco de morte, perder membro do corpo. Motocross. Mas você já caiu de moto, alguma coisa? Já passou por algum perigo de vida? Já fiquei internado por 1 semana, 4 dias em coma, 2 traumatismo craniano, arranquei um pedaço do meu joelho, tenho uma cicatriz na cabeça. E tive esquizofrenia por muito tempo na minha recuperação. Pô, o cara pesou o clima pesado, mano. Senhora, senhora, qual a viagem dos seus sonhos? Fazer o que em Niterói? Intercom, Expocom, O que é isso? Congresso de Jornalismo, é meu maior sonho. Sempre sonhei com isso desde pequenininha. E eu vou realizar meu sonho semana que vem. Você já viveu alguma aventura, passou por risco de morte, alguma coisa assim? Cara, eu vou ser sincero, teve uma vez que eu fui no Rio de Janeiro, assim, e meio que assim, a gente tava indo pro Museu do Manhã e do nada a gente parou no meio do tiroteio, assim, viado. Eu não sei como explicar, mas a gente passou por meio de tiroteio e a gente foi, graças a Deus, a gente saiu ileso, cara. Tava tendo muito tiro? Mais ou menos, era entre o quê? Entre 50 ou entre 30 ou 40 tiros que dava pra ouvir. Ah, você é do Rio? Aham. Ele tava no tiroteio! Pô, tiroteio é normal, pô. Isso aí, eu não sei que tempo que ele teve pra contar os tiros, mas eu normalmente não conto não, só vou correndo. Qual que é a sua viagem dos sonhos? Um lugar que você quer muito ir na sua vida? Cara, uma viagem dos sonhos que eu quero muito ir é no Oriente Médio, cara. Fazer o que no Oriente Médio, mano? Cara, eu quero muito conhecer essa cultura. Uma aventura que você já viveu? Algum risco de vida? Cara, eu já pulei de paraquedas. Já? Já. E foi bom? Mais ou menos. Tipo assim, é ruim porque você fica muito tonto e quando você chega no chão, é ruim, você tá tonto. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Não teve nenhum perigo, nenhum risco durante o voo, não? Não, só urubus. Urubus são, de fato, um problema para paraquedistas. É isso aí, por isso que todo mundo odeia flamenguista. Pedro Didico, obrigado, cara, por fazer a alegria da gente. A gente se diverte demais quando você aparece aqui no Les Paul. E tamo junto. Vamos continuar nosso papo aqui, porque, ó... Tá bom demais. Bom demais e tem coisa boa demais que a gente quer saber do Zé. Eu gostei muito, viu, Pedro? Ó, Tá bom demais, não tá, Zé? Bombou. A gente quer vir mais vezes. Cara, o podcast tá sendo pouco pra ele. É isso aí. Eu acho que a galera aí do Flow, dos outros podcasts, vai começar a convidar você também, porque é muito caso pra contar. Mas aqui é exclusividade, a gente tem muita pergunta ainda pra fazer, né, Juliano? Isso aí. E uma delas que, assim, vai ser sensacional é você contar pra gente o dia que você conheceu o Pelé. E o que aconteceu quando você conheceu o Pelé? Conta Tá. isso aí pra gente, que eu tô curioso pra saber, hein? Então, eu estava em Nova York e estava tendo um quadrangular entre o Fluminense,
o New York Cosmos, Que era o time do Pelé. o Gini, Que memória, né? o Gini Demais. e o Boca Juniors, Biblioteca ambulante. né, da Argentina. E tava rolando a bola lá no campo entre o Udinese e o Fluminense, e eu comecei a sair do estádio para ir embora, né? E tinha uma quadra de basquete e o Maradona estava brincando com umas crianças jogando Que isso? basquete. E eu ali esperando para fazer uma foto com o ícone argentino, né? E de repente o Maradona falou assim: não quero mais fotos. Oh. E uma criança foi, bateu outra foto. O Maradona pegou a máquina do menino e jogou no chão. Eu disse: não, Nossa. não merece uma foto comigo. Exatamente. Gostei, E aí- beleza. Muito bem. E aí eu saio do estádio por uma porta e Pelé com a Maria das Graças sai pela outra. O que é a Maria das Graças, gente? Tem gente que não sabe o que é, não. Meneghel. Meneghel? Meneghel. Acho que eu sei quem que é, uma loirinha. É. Aí, também não conhecia não, tá? Olha só. Aí eu falei assim: senhor Pelé. Ele olhou. Ainda não. Ele falou isso? Senhor Pelé. Ah, tá. Ainda não. Ainda não. Sabe que eu posso fazer uma foto com o senhor? Ainda não. Maria das Graças, bate uma foto aqui para nós. Que isso. Né? E essa foto Icônica essa É, foto. Eu vou fazer é. questão de postar essa foto no meio do vídeo aí, pra vocês verem. do lado de fora do Giant Stadium. Em Nova York. Quem bateu a foto foi a Xuxa, gente. Pra quem não sabe, a Xuxa bateu a foto com o Pelé e com ele. Acho que 2 reis, né? Um rei da aventura e o outro do futebol. Cara, essa história é Dois fantástica. ícones, Isso aí. né? E naquele tempo era acetato, né? Era filme ainda. Ele falou assim: olha, se não sair legal, você liga lá pro estúdio, pro escritório do Cosmos, tá? Fala que é o rapaz que tá dando a volta ao mundo em bicicleta, que eu faço outra com você. Nossa, Que fantástico. Então ele é uma simpatia de pessoa. Assim. Independente de qualquer coisa que falem dele, A sua experiência Com ele foi pessoal foi fantástica. é uma pessoa que te acolhe, né? É mineiro, né? Zé? Ele é mineiro Três também. Corações. É. Três Corações. Pertinho de nós. Aí depois disso eu tive outra experiência, né? Eu fui lá Aí eu conheci, na Copa de 82, eu tinha conhecido o Zico, Sócrates, aquela galera toda, né? E aí Só ruim de bola, né? aí Só o Zico estava lá no Udinese, né? E eu estava indo para Iugoslávia, né? Subindo ali por Veneza, Pádua. Ele fala das viagens dele como se fosse de Coimbra, Ervalho. Ponte Nova. Ponte Nova. Daqui tá Teixeira. rasgando Ponte Nova. Tá ali pertinho do lado, gente. Meu Deus do céu. E aí eu fiquei na casa do Branco, Olha, né? E fiquei uma semana em Udine. que ano que foi isso, Zé? Você lembra? Isso foi em 84, 84? final de 84. Assim. Nossa, cara. Fantástico. Não. Fantástico demais. E assim, né? Eu acho que cada momento, né? Daquele novembro de 81 para cá, eu acho que eu vivi intensamente, porque às vezes dá lapsos de memória, mas de repente volta tudo. Nossa, E é uma imagino. coisa maravilhosa. Muito legal. E eu fazer um comparativo aqui, para dar a impressão que naquela época, os jogadores, também que você falou, citou vários nomes aqui, a população ou as pessoas tinham mais acesso, né, do que hoje. E eles eram mais receptivos, assim, né, para poder, mais acessíveis, né, de certa forma. Por exemplo, o Paulo Isidoro, Paulo Isidoro jogava no Santos, né? Eu estava em Montevidéu, já nessa volta ao mundo, e tinha um jogo lá no Estádio Centenário,
E eu cheguei lá, encontrei com o Paulo Isidoro, e quando eu encontrei com eles de novo, o time do Santos foi jogar na Indonésia, na hora que eu tava lá eu fui lá no hotel, né? Bater um papo lá com os jogadores. Tinha o pessoal do jornal sempre que vai, né? Sim. Aí eu assim, opa, deixa eu fazer aqui E na hora que eu chego no hall do hotel, que tava lá o Paulo Isidoro, eu, cara, não acredito que você está aqui. Pois é. Então é assim, né? Eram outros tempos, né? Eu acho que hoje o jogador de futebol, né, se Endeusaram muito se isso. endeusou muito. E a mídia tem uma grande Influência nisso. Influência nisso. Né? influência nisso. A gente está falando da parte boa das aventuras, mas também a gente está curioso para saber dos perrengues que você passou, né? Porque é muito chão, gente. Né? Tem furacão eu fiquei aí. sabendo que você percorria de 30 a 50 quilômetros por dia em vários países, várias cidades. E realmente você passou por furacão, você passou por situações complicadas assim, Zé? Esse negócio de 30, 50 quilômetros era, por exemplo, na viagem do velocípede do Japão, na viagem de Paris à África do Sul, né, no carrinho de criança, do Chuí a Brasília. E agora que eu acabei de lembrar que vocês postaram uma foto minha em frente ao Lanches Lu. Olha. Né? O barquinho que eu fiz de Três Marias ao Pontal do Peba, pelo Rio São Francisco, um barco a pedal, e da viagem de Nova York até o Rio de Janeiro, que acabou no México, né? Então isso aí era os 30, 50 quilômetros por dia. Né? E dentro desses 30, 50 quilômetros por dia, as caminhadas também. Tá? A caminhada com a cadeira de rodas é 30, 50 quilômetros por dia. Uma vez eu cheguei a fazer 80 quilômetros, mas... O homem é crossfiteiro, galera. Crossfiteiro. Vocês acham que fica aí empurrando pneu a rua fora? Aí aprende aí com o Zé, que é isso aí que é força de verdade, cara. E aí, em toda essa brincadeira, né, foram algumas guerras civis, por exemplo, na Colômbia, com as Farc. Nossa. Foi na época Nicarágua, do Escobar? Mais ou menos. Mais ou menos. É isso né? É uma situação até assim meia circense, né? Eu estava subindo o Alto de Minas, que é uma serra que divide Cali, Pereira com Medellín. Então tem uma serra no meio. E aí no pé do morro eu encontro uns militares. Assim, olha, o pessoal da Farc está aqui em cima e nós estamos fechando o cerco e nós vamos te pedir um favor. Não fala para eles que nós estamos aqui embaixo. Tá bom. Aí eu tô subindo a serra, de repente, eles estavam fazendo pedágio, né? De repente encontro um guerrilheiro, me convida para tomar um café. Assim, ó, nós estamos aqui faturando umzinho, tá? Lá embaixo, lá em cima deve estar cheio do pessoal do exército. Não falar para eles que você encontrou a gente aqui. Tá bom. Os de baixo não queriam que os de cima soubessem. E o pedido dele tem uma relevância. Assim, Nossa não Senhora. se preocupe, não encontrei com ninguém. Lá Se embaixo. Nunca nem vi falar. Sei nem quem errar. Fui. Naquele tempo, Medellín era uma das cidades mais perigosas do mundo. Né? Cheguei, o consulado do Panamá estava num prédio que era no 5º andar, deixei a bicicleta embaixo, com a máquina fotográfica, tudo lá. Passei meia hora no consulado, voltei, a bicicleta estava no mesmo lugar. Né? Depois, na Nicarágua, quando eu entrei na Nicarágua, o exército de Somoza, né? Me disseram que me ofereceram cruzar o país num jipe, mas nem morto.
porque tudo que a oposição quer é encontrar esse Jeep seu aí no meio da estrada e mandar um cartucho de dinamite nele. Cara, Eu prefiro ir na minha bicicleta. mais seguro. É. Olha só, cara, impressionante, né? E a mesma coisa, né? Em 2008, quando eu estava descendo de Paris, da África do Sul, que eu entrei estava saindo do Mali, né? Entrando para a Costa do Marfim, o país estava dividido, o norte E você não foi pelos cruzado aí? rebeldes e o sul pelas forças governamentais. O país estava dividido em dois e o chefe da guerrilha me acolheu no quartel-general deles, que era um hotel 5 estrelas antes. Você não teve medo assim na hora, não, Zé? Não, eu acho que quando o medo aparece, você tem que cobrir o seu medo de sonhos, né? Nossa, fantástico. Eu acho que aquilo ali Você tem uma proteção divina também, né? Eu acho que É. quando a gente prega o bem, a gente cria uma proteção que é tipo uma missão. Você não pode interromper sua missão, você tem um dever para você cumprir. Então, você vai criando... Claro que a gente não faz o bem querendo algo em troca, você faz de forma natural. Mas a sensação que dá é que você vai se protegendo, vai criando uma aura em cima de você, de proteção, que as coisas acontecem de uma forma que parece que é a presença de Deus mesmo, assim, que fala assim, ela abre, né, as fronteiras, abre as barreiras para as coisas acontecerem da forma que tem que acontecer. Eu fui assaltado em Santiago do Chile, né? Eu estava durante a volta ao mundo, chegou lá nos Estados Unidos, lá no Chile tem um tipo de assalto que eles falam de cogoteiro. Eles pegam a faca e encostam aqui no cogote, né? Por isso cogoteiro. Que isso. Né? E aí, eram umas 6, 7 horas da tarde, eu estava procurando um boteco para comer um trem. Um pão de Uai, queijo? senhor, E aí, Cachacinha com aí o cara chegou com a faca, ó, fica numa boa aí, não quero te fazer nada, passa a grana. Eu disse, não, cara, olha, eu sou brasileiro e eu conto a minha história. Se eu encontrar uma criança de 5 anos, eu conto a história para ela, porque eu dependo disso. Ó, eu sou brasileiro, estou dando a volta ao mundo em bicicleta. O quê? Brasileiro? Volta ao mundo em bicicleta? Cara, ó, vou tirar a faca, mas você não corre, não. Olha É só. pior. Aí, tá, conta essa história aí de... Pois é, eu estou num hotelzinho aqui de rodoviária, né, ali na região do Mapocho, né, ali em Santiago. E estou com uma mixaria aqui para jantar, pagar o hotel e acabou o dinheiro, cara. É sério? É. Vamos lá no seu hotel, eu quero conhecer. Aí chegou na escada do hotel. Você vai dormir lá em casa. Eu, beleza. Chegamos lá, falamos com o cara do hotel, assim, olha, eu vou levar esse menino, ele tá sem dinheiro para pagar o hotel, ele me pediu dinheiro no meio da rua, dá para você deixar a bicicleta dele aqui, amanhã a gente pega? Dá. O cara morava numa mansão no bairro da Providência, em Santiago. Eu assim, cara... E fazendo assalto. Meu pai me dá tudo que eu quero. E eu, para me divertir, vou assaltar as pessoas. Que isso. Ali Eu nem perto, imagino. Só ali história perto boa, do hein? Palácio La Moneda. Então, quer dizer, o mundo está cheio de pessoas boas. Nós vemos o mal por todo lado. Porque você está passando uma notícia. Você não lê no jornal que uma criança pegou uma flor no jardim e deu para um idoso. O jornal vende a violência, né? Mas no momento que passa um trombadinho, arranca esse cordão de ouro que ele tem aí, Pendendo. em 10 minutos, Viçosa inteira sabe que você foi assaltado. É verdade. É verdade. É o que vende, né?
a notícia ruim ela propaga. É, E as coisas boas você guarda para você. verdade. Né? Então eu sempre acreditei isso. A gente também, Positivismo. a gente sempre levou a filosofia que a gente, valorizando as coisas do dia a dia, transmitindo alegria, humor, o humor está muito em falta. É, Principalmente quando aconteceu na pandemia de você ter muita gente reclusa, muita gente depressiva. A nossa página mesmo, ela começou no meio da pandemia, como uma válvula de escape para as pessoas rirem. Exato. Vão rir junto, vão se divertir, gente. olha, a minha caminhada na África, né, com a cadeira de rodas, ela terminou de uma maneira muito difícil, né? Eu fui apedrejado Nossa. lá em Malela, a uns 60 quilômetros de Morogoro, e em março de 2020, né? E eu voltei para Viçosa. E eu não estava entendendo nada também, né? E eu ficava na minha janela brincando, né? Sentava, a minha cama era debaixo de uma janela, colocava os 2 pés na janela e ficava curtindo o céu azul, um pé de goiaba que eu tenho que ficava balançando o dia inteiro. Peraí, eu tô dentro da minha casa, mas a minha casa também é meu mundo. Eu não posso me sentir recluso dentro da minha casa, né? Então, eu acho que falta nas pessoas o positivismo de cada situação, Uhum. né? Eu tô dentro de casa, então eu tenho que curtir isso aqui, eu tenho que Pra vivenciar proteger de isso alguma aqui, forma. Viver esse momento também, né? Verdade. Então isso é o que te transporta de uma situação assim down, né? Depressiva, para um estágio zen. Zen. Mas conta pra gente aí, que até agora ele não entregou aí essa vitalidade, qual que é o segredo, né, desse preparo físico todo para essas aventuras aí, e que não é qualquer um que consegue Nossa fazer essas Senhora. caminhadas não, pedaladas pelo mundo afora, Amanhã né, mesmo eu Pedro? vou comprar uma bicicleta comigo. Na verdade, eu sempre achei que Belo Horizonte está muito longe. São 240 quilômetros. E aí eu descobri que a próxima esquina está só a 20 metros. E aí eu comecei a andar até a esquina. Da esquina eu ia até a próxima curva, pegava uma reta que não é tão grande. E aí eu ia chegando, vendo que as coisas estavam tão perto que eu sabia que eu podia chegar lá. Que sensacional. Né? Então, quando eu vou assim, nossa, eu vou dar a volta ao mundo, Japão? Tailândia? Malásia? É só você cruzar a fronteira da Tailândia que você está na Malásia. Tá bom. E cada país é uma sensação diferente. É uma muito. cultura diferente, né? Né? E aí, por exemplo, eu conheci um Piotr, um polaco, que fazia escalagem de montanha, e ele estava na Índia preparando para ir para o Himalaia, né, para escalar o Everest. E a gente estava dormindo num Youth Hostel. E chegamos a gente ia todo dia de manhã tomar café num bequinho. Ali no beco, o cara fez um fogão de barro, fazia café da manhã, e aí a gente ia almoçar em mercados. Apesar da comida na Índia ser barata em qualquer lugar, no mercado é mais barato ainda. E aí eu não tinha patrocínio, não tinha nada, né? Então eu pedia o mais barato possível. Uma sopa aqui, Sim.
um arroz com lentilha aqui, não passava disso. E nós fomos almoçar num restaurante, e aí de repente, Pedro Omar, cadê o Pedro Omar? Tá lá. Ah, o Pedro Omar Os tá ali. bastidores ali. De repente, o cara vê uma barata. Ai, lá vem. O cara quase vomitou no prato, eu tirei a tempo. Nossa, que nojo, e foi embora. Foi embora, deixou ali o bife acebolado com arroz, lentilha. Nossa, hoje lá vai, ego. A partir daquele dia, a gente saiu, aparece barata. Nossa, pegar uma barata de borracha, jogar Aparece uma cordinha, barata. Olha, são coisas, né, que acontecem, né? Por exemplo, né, nessa jornada da África, né, eu cheguei no Congo Brazzaville. É porque são dois Congos, né? Congo Kinshasa e Congo Brazzaville, né? República do Congo e República Democrática do Congo. E aí o menino estava doido que eu fosse conhecer a avó dele. Vamos lá conhecer minha avó, que ela tem que te conhecer. E fomos e a senhora estava lá cozinhando umas larvinhas. Esses bichinhos de verdes, madeira? né? Aqueles Verde, não, branquinhos? aqueles verdes. Ah, tá. Que come as folhas, né? Aí cheguei lá, ela estava cozinhando, eu olhei, curioso, né? Sim. Provei, depois eu falo dos grilos. Curioso, aquele trem emborrachando, eu disse, não, isso aqui tem jeito de melhorar. Aí, Pimenta estranha. não, eu pedi para ela um pouco de óleo, peguei um punho, aquele trem ficou crocantinho. Deixou de ser borracha. Deixou de Igual ser um lambarezinho frito. Virou torresmo. E coisas semelhantes já tinham acontecido antes, a experiência, né? Por isso que eu pedi ela o óleo para fritar o trem. Quando eu passei na Tailândia, né, em frente a um mercado, tinha um cara lá vendendo grilo. Então ele metia a mão numa lata de grilo e jogava no óleo quente. Né? Aquele trem saía com o cantinho. Eu nunca fui, não, mas a Tailândia eu acho que é o país mais exótico de comida, né? Do mundo. Mas aquele trem não tinha gosto. Aí o que eu fiz? Entrei no mercado, peguei um punho de sal, um limãozinho, dei uma temperada ali e coisa. Agora, isso é a parte boa da viagem, né? A gastronomia, né? Agora tem os perrengues também, né? Nessa viagem do barco a pedal, né? Eu peguei 5 furacões, né? Peguei aquela temporada do Katrina. Nossa Senhora. Eu peguei aquela temporada inteira, né? Foi muito difícil, foi bem complicado. O primeiro furacão que eu peguei foi o Francis, ali na ilha de Kossou. A ilha de Kossou é aquela onde foi escrito Forrest Gump. Olha, que fantástico. É um dos filmes favoritos meu. Adoro, já vi esse filme mais de 10 vezes, cara. Então Adoro. aí eu cheguei na ilha de Kossou e aí entrou o Francis, né? Ô Zé, mas como que chegou na hora assim? Você já estava sabendo que estava chegando pela preparação do pessoal e você conseguiu se esconder bem assim? Como que foi isso? Assim, né? É porque os furacões eles são previsíveis, tá? Normalmente eles nascem aqui nas Canárias, nas Ilhas Canárias, naquela região das Canárias, na costa da África, desce, faz uma curva muito doida aqui em cima da Venezuela, né? E sobe. Essa é a rota dos furacões. Sobe e aí você vê furacão Azota, Cuba, República Dominicana. Quando você faz um paralelo, você vai ver que é aquela rota. E o furacão que destruiu o meu barco, por exemplo, que foi o Rita, ele estava subindo entre Cuba e Cancún. Eu estava mais ou menos... Eu estava no lugar onde um meteoro dizimou
os dinossauros. Nossa. Zilande Bravo. Caramba. Né? Eu estava passando em frente à costa de Zilande Bravo, ali perto de Mérida, na província na Península de Yucatán. E aí o furacão estava subindo para a Flórida, né? Para a Florida. E ali é a entrada do Golfo do México, né? Então, na verdade, o furacão não fez nada comigo. O que fez foi A maré? a maré que ele provocou Entendi. passando ali naquela entrada. Entendi. Nossa senhora. Sensacional. Né, Juliano? A gente está impressionado com tanta história, né, Juliano? Tivemos aulas aqui de história, de geografia. Tá dando vontade de ficar viajando também, o mundo afora aí. Pessoal, o papo tá muito bom. O Zé é riquíssimo de histórias. A gente quer ter ele mais vezes. Eu tenho certeza que vocês também querem ter mais vezes, mas o programa está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, seja no YouTube, seja no nosso corte aqui do Instagram, para vocês terem o Zé aqui de novo, contando mais histórias com a gente. Mas olha, já estou muito feliz com a presença dele aqui. Estou muito honrado de conhecer ele pessoalmente. Juliano Eu também, satisfeitíssimo. Muito emocionado com as histórias dele. Zé, do fundo do coração, muito obrigado por você ter aceitado o convite, por você ter enriquecido a gente com tanta história. Essas histórias, cara, tem que passar de geração por geração. Obrigado ao Pedro Omar, que alimentou a ideia de trazer ele de novo, já estava com essa ideia aí. Bom demais fazer isso acontecer. Obrigado à TV Viçosa. Pedro Didico tá com a gente aí sempre, levando alegria para o pessoal. E bora pro próximo programa, né, Juliano? É isso aí. E agradecer. Eu também queria agradecer aqui a presença, sensacional a história, né? Se a gente ficasse aqui, ficaria a noite toda contando os casos aí, de aventuras que você fez. E assim, podemos dizer agora que a gente conhece o cara mais rico de Viçosa. Total, gente. Ó, quando perguntaram quem é o cara mais rico de Viçosa, Zé do Pedal. Esse é o cara. Obrigado, Zé. Olha, gratidão a vocês, gratidão. Eu acho que quando você falar gratidão, você não precisa falar mais nada. Tá? Muita luz, felicidade para vocês, né? E que vocês continuem levando essas histórias. Valeu demais, Zé. Muito obrigado. Fica com Deus. Valeu, Feliz gente. noite. Fica com Deus. Tamo junto.